Ângelos TV, uma janela de esperança com Fátima mais perto de si. Olá, muito bom dia, sejam então bem-vindos ao Matinais. E hoje vamos estar para mais uma conversa, desta feita o meu convidado é o Padre João Paulo, ele que é capelão do Santuário de Fátima. E vem-nos trazer aqui, no fundo, uma pessoa muito importante para aquela que é a mensagem de Fátima para os acontecimentos de 1917, que é Dom José Alves Correia da Silva. Foi o bispo da Diocese de Leiria Fátima após a sua restauração. É ele também que tem aqui um papel importante naquilo que é a designação de tornar oficial o culto a Nossa Senhora de Fátima, o que só acontece em 1930. E isso é o que vamos perceber aqui com o meu convidado, como é que é este processo, o que é que despoltou tudo isto e, no fundo, qual a importância desta carta pastoral, que é escrita precisamente por Dom José Alves Correia da Silva, onde declara oficialmente o culto a Nossa Senhora, e percebermos o que é que tudo isto vem mudar e que importância é que, afinal, este bispo teve nesta história de Fátima. Padre João Paulo, desde já muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, de estar aqui hoje. De facto, o senhor tem estudado muito Dom José Alves Correia da Silva e, nomeadamente, esta carta pastoral que muda muita coisa, Padre. O que é que mudou? Vamos fazer uma contextualização como aparece a carta pastoral do Senhor Dom José. Ou seja, quando há a notícia de aparições de Nossa Senhora, compete ao bispo da Diocese, onde essas aparições terão acontecido, decretar se elas são ou não dignas de crédito. É ao bispo diocesano que compete esta função. Portanto, convém relembrar que em 1917 a freguesia de Fátima pertencia ao Patriarcado de Lisboa, porque a Diocese de Leiria tinha sido extinta e ainda não tinha sido restaurada. Portanto, o Parco de Fátima pede ao Patriarca de Lisboa que lhe desse instruções como governar a sua freguesia, é assim mesmo que ele diz, perante factos tão assombrosos que estavam a acontecer. Portanto, quem começa o processo canónico sobre as aparições de Fátima é o Patriarca de Lisboa, porque era o bispo da Diocese. Entretanto, em 1918, o Papa Bento XV restaura a Diocese de Leiria. Em 1920, o Senhor Dom José toma posse e entra solenemente como Bispo de Leiria. E em 1930, publica então uma carta pastoral onde declara dignas de crédito as aparições de maio a outubro de 1917 e permite oficialmente o culto a Nossa Senhora de Fátima. Portanto, era a ele, como bispo diocesano, já que o Patriarca de Lisboa não o fez, entretanto, era a ele, como bispo diocesano, que competia esta decisão. Portanto, esta carta pastoral tem um valor de decreto, é um decreto episcopal, podemos dizer assim, embora o Sr. Dom José lhe tenha chamado de carta pastoral e não decreto, mas é um decreto da sua autoridade episcopal como bispo diocesano, onde ele decreta, portanto, diz que sim, as aparições, as visões das crianças de maio a outubro, de 13 de maio a 13 de outubro de 1917 na Cova de Iria são dignas de crédito e permite oficialmente o culto de Nossa Senhora de Fátima. É um documento importantíssimo, naturalmente, porque é o documento que põe como que a chancela num assunto que era tão falado, tão polémico em Portugal e que muita gente estava à espera deste dia, porque sem a Igreja se pronunciar oficialmente, há sempre a dúvida, é verdade, não é? Podemos tomar atenção, podemos seguir o que se lá diz ou não. E com esta carta do Sr. Dom José, com este decreto do Sr. Dom José, ficou desfeito todo o mistério acerca da veracidade, da credibilidade das aparições. Portanto, é um documento muito importante. Já agora aproveito para dizer que está publicado no segundo volume da Documentação Crítica de Fátima. É aqui oficialmente que este documento está publicado e, portanto, é de facto um texto muito importante na história de Fátima.
Padre, estamos aqui a falar de entrada solene de Dom José Correia Alves da Silva Dom José Alves Correia da Silva, assim é que é, em 1920, na nossa diocese de Leiria, e depois só em 1930 é que ele declara realmente que é digno de culto esta situação. Porquê tanto tempo? Será ele deixou transparecer alguma coisa nos escritos que deixou? Ele agiu com muita prudência. Ele tem uma frase na sua carta pastoral que explica tudo isto, que é: a Igreja nestes assuntos melindrosos nunca tem pressa. E ele provou que, de facto, nestes assuntos melindrosos não há pressa. Não que não tenha acompanhado de muito perto tudo o que se passava em Fátima, porque acompanhou. Ele acompanhou de muito perto tudo aquilo que se passava na Cova da Iria. Incentivou, foi ele que deu os primeiros passos para tudo. Foi ele que deu instruções para que se comprassem os terrenos. Foi ele que começou a transformar todo o terreno árido, que era a Cova da Iria, num terreno onde houvessem as mínimas condições para que os peregrinos pudessem vir, o apoio aos peregrinos, a construção da Basílica, o começo da construção da Basílica, do Nossa Senhora do Rosário, portanto, a primeira Basílica, tudo isso ele esteve sempre presente. Mas, antes da declaração oficial, agiu com muita prudência, como ele próprio diz, ouvindo todos, tudo apreciando, sem pressas, porque se é próprio do homem errar, a Igreja não tem pressa nestes assuntos melindrosos. E, portanto, este tempo longo, portanto, desde 1917 são 13 anos, desde 1920 são 10, desde que ele entrou na Diocese. Este tempo longo foi um tempo que ele quis que fosse assim, para apreciar, para ouvir, para meditar, para refletir, para depois dar o seu juízo definitivo. Portanto, ele quis que fosse assim, para não se precipitar, como ele próprio diz. E depois apresentou um documento, que é um documento longo, muito bem estruturado, muito meditado, que reflete a sua formação teológica, a sua refinada formação bíblica. E depois apresentou um texto muito simples, muito bem estruturado, mas muito simples, que toda a gente pode entender. Fruto da sua reflexão, fruto da sua análise, fruto do que ouviu, fruto de tudo aquilo que ouviu, e que, de facto, reflete bem qual era a sua opinião pessoal, a sua impressão pessoal acerca dos famosos factos de Fátima, como ele diz. É um documento, de facto, muito bem estruturado, muito bem organizado e que reflete aquilo que o bispo diocesano, que era o juiz competente nesta matéria, achou que era digno de crédito e achou aquilo que não devia contemplar no seu texto final. De toda essa análise que ele foi fazendo nestes anos, Padre, depois, o que é que ele nos deixa transparecer nesta carta sobre estes factos? Quais foram as primeiras impressões que ele teve? Como é que ele foi assimilando tudo aquilo? Porque, no fundo, ele chega a uma diocese restaurada e que já tem uns acontecimentos que já quase falados no mundo inteiro, não é? Já tinha extrapolado muito as fronteiras portuguesas e, portanto, ele tem logo ali, entre aspas, um problema grande em mãos para resolver, não é? Pois ele, quando entra em 1920, portanto, há uma certa prudência em relação ao que estava a acontecer. O Sr. Dom José começa a conversar com o Pato Formigão, que é uma pessoa importantíssima também neste processo, e em 1922 nomeia uma comissão para que esta comissão possa analisar os factos e depois entregar-lhe um relatório. O que acontece também em 1930, em abril de 1930, e depois a sentença definitiva é apresentada em outubro de 1930. Então, no princípio, há de facto uma certa prudência, também uma certa distância, como era óbvio, porque perante factos tão melindrosos, como é a linguagem que ele usa, perante estes factos era preciso uma prudência, era preciso uma atenção especial. O que não quer dizer que se tivesse posto de lado. Não. Foi prudente, embora atento e presente. E foi calmamente avançando no seu discernimento. É interessante que
o documento que ele emite para a formação da Comissão Canónica dá muita importância ao milagre como prova da sobrenaturalidade do que estava a acontecer. Uma grande parte desse documento fala, de facto, sobre o milagre, sobre os milagres e sobre os milagres que aconteciam em Fátima, por intercessão de Nossa Senhora, e que dia a dia aumentavam os testemunhos acerca desses milagres. Em 1930, a carta pastoral, a carta final, o decreto, para percebermos o valor que tem, já não dá tanta importância a este facto. Cita, mas muito laconicamente, os milagres que acontecem. O Sr. Dom José prefere apresentar como a visita de Nossa Senhora à Cova da Iria se insere no grande amor que Deus tem pela humanidade. Por isso a carta pastoral se chama A Providência Divina. E a providência divina de Deus manifesta-se em Fátima através da visita da Mãe de Jesus. É esta a grande ideia que preside à carta pastoral. Deixando ficar quase que aquela ideia de que Deus demonstra através destas aparições de Nossa Senhora que não se tinha esquecido da humanidade que vivia um momento muito complicado. Exatamente. O Sr. Dom José tem umas expressões muito belas, ele faz esta comparação. O bom Pai do céu não pode esquecer os seus filhos e falo também através da boa Mãe do céu. E ele repete muito estas duas ideias, o bom Pai do céu, que toma a iniciativa, a boa Mãe do céu, que é enviada a Fátima, que é enviada ao mundo, para dizer ao mundo, naquelas horas calamitosas de 1917, que é assim que ele usa, ele diz que nas horas calamitosas da humanidade, ouve-se a voz da boa Mãe do céu. E até diz, não só em Fátima, mas como já aconteceu em La Salette e em Lourdes. Ele próprio faz esta corrente, vamos dizer assim, das aparições de Nossa Senhora como manifestação na história da providência paterna do bom Pai do céu. Portanto, é muito interessante e muito profundo dizer que as aparições de Nossa Senhora não são um ato autónomo dela, algo que ela tenha decidido, mas que o bom Pai do céu assim quis. É Ele que tem, é nele que está a origem, Ele que tem a vontade de se manifestar e falo através da boa Mãe do céu. Que de certa forma vem sempre ao encontro daquilo que nos foi sendo deixado por Nossa Senhora pelas mensagens através dos três pastorinhos que nos foram fazendo chegar pelos seus relatos, que no fundo era isso, que ela se intitulava quase ali como um elo de ligação, como o caminho que nos conduz até Deus, não é? Por isso, não se esquece que nós estamos em outubro, portanto, a mensagem da aparição de outubro, da última aparição, sublinha exatamente isto. É preciso que se emendem, é preciso que peçam perdão, não ofendam mais a Nosso Senhor. Portanto, ela vem em nome de Nosso Senhor para dizer que não ofendam mais, é preciso que se emendem, é preciso que se convertam, é preciso a mudança de vida, tanto pessoal como a nível das estruturas, a nível dos países que fazem a guerra, que se autodestroem. Portanto, é esta manifestação de Nossa Senhora aqui como mensageira do bom Pai do céu. Ela visita Fátima, visita o nosso país, visita o mundo, em nome do bom Pai do céu que a envia. Isto, de facto, é importantíssimo para perceber o pensamento do Sr. Dom José e também para perceber a sua longa meditação. A sua longa meditação. Independentemente de tudo o que se estava a passar, dos milagres, das multidões, dos prodígios de graça que ele próprio diz que acontecem aqui, ele viu mais profundamente o que se estava a passar. E por isso o texto da Carta Pastoral é de facto um texto muito bem conseguido, muito bem delineado, muito bem pensado, certamente muito bem rezado, para depois nos dar as conclusões que ele achava que deviam ser dadas naquela altura. Quando Dom José Alves Correia da Silva chega à nossa diocese, obviamente que Jacinta, Francisco já tinham falecido, portanto ele não chega sequer a falar com os irmãos. Contudo, não sei se na carta que nos deixa fica patente que ele poderá ter tido algumas conversas com Lúcia, porque na verdade nos inícios percebeu-se logo que todos queriam falar com os três pastorinhos, com Francisco, com Jacinta, com Lúcia, para perceberem a veracidade ou não, porque naquela altura, em 1917, com o clima que se vivia, três crianças pobres,
praticamente analfabetas, ou analfabetas mesmo. Como é que vem aparecer Nossa Senhora a 3 pobres crianças? Quer dizer, foi tudo muito questionado, a palavra deles. E ele dá-nos, naquilo que vai deixando de testemunho, para ele, estes testemunhos que ele, de Lúcia, poderá ter tido alguma conversa ou não sei, mas de Francisco e Jacinta, que fica apenas escrito, e muitos deles recolhidos pelo cônego Formigão, não é? Ele deixa transparecer alguma coisa em relação à postura das crianças, àquilo... O Sr. Dom José dá muita importância ao comportamento das 3 crianças. Embora não tenha conhecido Francisco e a Jacinta, mas não faz distinção entre os 3. Portanto, ele diz que eles eram honestos, que na sua intenção não havia mentira e que tanto antes como depois das aparições a sua conduta e a sua postura não mudaram. Dá muita importância ao facto de terem sido presos e ao facto que, aparentemente, para nós é talvez algo que não tivesse interesse, mas para ele é muito importante, que é o facto de terem sido ameaçados de morte. Ele refere 2 vezes este aspecto na Carta Pastoral, onde diz, portanto, que a perseguição feita aos videntes ou às crianças videntes, como ele as refere, esta perseguição esteve à beira do martírio. E diz que o testemunho e a sua força, a sua perseverança na verdade e a sua perseverança na fé e nos bons costumes provam a fé, a perseverança, os seus bons costumes, a sua fidelidade à verdade, provam que eles eram dignos de crédito e, portanto, que não podiam ter inventado e que a sua intenção era uma intenção sobrenatural. É assim a expressão que ele usa. A sua intenção era uma intenção sobrenatural. Portanto, é muito importante o papel dos 3 videntes, das 3 crianças videntes, como ele diz. É interessante que ele não usa o termo pastorinhos. Ele usa sempre este termo mais abrangente, as crianças videntes, os videntes, as videntes, as crianças favorecidas, e dá-lhes um papel muito importante. Fala também nas suas famílias, dizendo que também nas suas famílias, antes e depois das aparições, não houve uma mudança de comportamento que nós possamos duvidar da sua honestidade. Com a Lúcia, ele de facto depois teve encontros e conversou com ela, naturalmente. E há cartas, com certeza, porque antes de 1930, o Sr. Dom José teve que também conhecer a irmã Lúcia, etc., com quem esteve. Sabe-se que antes da publicação da Carta Pastoral, portanto, a Carta Pastoral, como já dissemos, é publicada a 3 de outubro de 30, nesse agosto, portanto, em agosto de 1930, ele visita a irmã Lúcia e ele diz que quis esclarecer com ela alguns detalhes. Infelizmente, não sabemos quais foram os detalhes. Para a investigação é interessante, naturalmente, mas numa carta que tem dirigido ao Padre Formigão, ele diz: visitei a irmã Lúcia, no caso a irmã Dores, porque era assim como o nome dela, nome como tratava, mas não sabemos bem o que é que falou. O conteúdo. Ele diz sim, esclareci alguns detalhes e, portanto, estava esclarecido, mas sobre o que foi não sei. E nesta carta pastoral é feita, porque julgo que nesta altura já teria havido também as aparições em Tui e Pontevedra. E ele não faz referência a estas aparições, ou faz? Não faz. Ele sabia, ele foi informado, a irmã Lúcia pediu-lhe, sabemos pelas cartas que a irmã Lúcia lhe enviou, mas achou que não devia contemplar na carta pastoral. É provável que tenha achado que ainda era cedo e, portanto, que era preciso amadurecer o conteúdo do que a irmã Lúcia disse ter recebido, tanto em Pontevedra como em Tui, mas a carta pastoral, por vontade deliberada do Sr. Dom José, nota-se que ele não quis referenciar estes aspectos. Em relação a Dom José Alves Correia da Silva, é um homem do Norte, é um homem que faz a sua formação no Norte, é um homem que começa o seu sacerdócio por lá.
Isto também teve alguma influência depois na postura que ele tem quando chega à Diocese, desta ponderação, desta calma, tendo por base estas raízes nortenhas que sabemos que... Nós sabemos que ele, enquanto padre, teve uma vida apostólica muito ativa, que foi inclusivamente incomodado pelo governo, pela polícia, devido a ser uma pessoa muito direta e muito ativa na vida da Igreja, na vida pastoral. Era, de facto, um homem muito decidido e um homem muito resolvido naquilo que queria. E a carta pastoral é um exemplo disso. A carta pastoral é dele. A carta pastoral é quase sempre original. É um facto que a Comissão Canónica lhe deu um relatório que o Padre Formigão escreveu, mas ele usou muito pouco. E só em casos, assim, de facto, onde não se sabia bem ainda sobre certos detalhes, e então ele usou o texto do relatório, mas na complexidade da carta pastoral, o relatório ocupa um espaço muito curto. Os pedidos da Irmã Lúcia também. Portanto, este texto é fruto da sua personalidade, da sua vontade, da sua oração, certamente, e da sua meditação. Portanto, é um texto quase sempre original, que revela aquilo que ele quis dizer. E, portanto, revela, de facto, a sua personalidade, o seu caráter, de uma pessoa decidida, de uma pessoa que sabia o que queria, digamos assim, e que já em Pá tinha mostrado isto, como digo, que tinha uma vida muito ativa pastoralmente e, portanto, depois, como bispo, ele próprio diz: a minha missão é apacentar o rebanho que a Santa Igreja me confiou. E, portanto, um dos momentos em que mostrou, de facto, que era um pastor decidido e um pastor esclarecido e um pastor bom, foi no momento em que publicou esta carta pastoral. Muito bem, fica por aqui a nossa conversa. Estivemos aqui a conhecer um bocadinho Dom José Alves Correia da Silva, a importância que ele teve neste conteúdo da mensagem de Fátima nos acontecimentos a partir de 1917 e também na divulgação desta carta pastoral tão importante, datada de 13 de outubro de 1930 e que nos deixa alguns pontos muito importantes daquilo que é esta mensagem de Fátima e a aparição de Nossa Senhora na Cova da Iria. É assim que chegamos ao final desta conversa. Tenha a continuação de um excelente dia. Ângelos TV, uma janela de esperança com Fátima mais perto de si.